Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, peço as orações de todos para a viagem que o irmão André, irmão Plácido e vosso servidor, juntamente com o padre Joaquim, que vai representando a comunidade do padre Jair, faremos aos Estados Unidos, a cidade de Viena, perto de Washington, no estado de Virgínia, para celebrar, comemorar os 25 anos das sagrações episcopais realizados por Monsenhor Lefebvre e Dom Antônio Castro Maier, no dia 30 de junho de 1988. Então nós vamos lá para celebrar esse aniversário e para ver os padres amigos e rever Dom Williamson, que mantém com muito valor e muito mérito a defesa da fé católica, nesse momento conturbado em que as almas podem estar divididas devido à complexidade da situação, mas que estão todos incluídos nas nossas orações, mesmo se alguma dificuldade se apresenta na maneira de julgar desses acontecimentos e da nossa atitude diante deles. O Evangelho de hoje se insere dentro de um longo discurso de Nosso Senhor sobre a nova lei. Com efeito, Nosso Senhor veio promulgar uma nova lei, a lei da caridade. A antiga lei não foi suprimida, mas ela foi completada, aperfeiçoada. E todo esse capítulo 5 de São Mateus, do qual é tirado o Evangelho de hoje, ele começa com as beatitudes. Bem-aventurados os pobres de coração, diz Nosso Senhor, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, os pacíficos, os que sofrem perseguição pela justiça. Ora, essas palavras vieram completar, aperfeiçoar a antiga lei. E a passagem que lemos hoje se insere nesse Sermão da Montanha e nos apresenta um dos aspectos dessa nova lei. Prestemos, pois, a maior intenção de que somos capazes para penetrar o seu sentido e as suas exigências para podermos ser chamados verdadeiramente filhos de nosso Pai que está nos céus. Como todos nós sabemos, há no homem uma alma racional e um corpo animado por esta mesma alma racional. Nosso Senhor irá, então, dar mandamentos desta nova lei que serão referentes tanto à nossa alma quanto ao nosso corpo animado pela nossa alma racional. Nosso ser é bastante complexo. É necessário observar bem todos os aspectos da nossa vida moral e dos ensinamentos de Nosso Senhor, que vão se referir tanto à nossa parte mais espiritual quanto à parte mais corporal. Quanto à alma, ou melhor, quanto à faculdade superior da nossa alma, que é a inteligência, Nosso Senhor dará nesse longo Sermão da Montanha o mandamento de dizer sempre a verdade, de não jurar em falso, de não jurar à toa. Será o famoso sim, sim, não, não, do qual fizeram o título mesmo de um jornal que defende a verdade segundo os ensinamentos de Nosso Senhor, que vosso sim seja sim, que vosso não seja não. Quanto ao nosso corpo, nós sabemos que nós temos duas faculdades que dizem respeito à nossa sensibilidade. Essas faculdades são o concupiscível e o irascível, ou seja, o irascível que visa a conservação, preservação do nosso corpo. É aquilo que nos faz nos defender. Quando o animal é atacado, mesmo que seja um inseto, ele se põe em guarda, em posição de ataque. Por quê? Porque o irascível é feito justamente para a conservação, a proteção. Proteção de quê? Do nosso corpo. E como nós somos um ser espiritual, essa proteção vai se estender também ao domínio espiritual. Para resistir aos ataques externos e lutar contra eles se for preciso. E o concupiscível em nós, ele está mais ligado, voltado à multiplicação da espécie humana.
Devido ao pecado original, o concupiscível facilmente degenera em impureza e o irascível em cólera. Nosso Senhor, na nova lei, completa a antiga, ou melhor, explicita o que estava implícito e dá aos homens preceitos mais perfeitos sobre essas duas faculdades, neste mesmo capítulo 5 de São Mateus. Sobre o concupiscível, ele diz: ouviste dos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já cometeu adultério em seu coração. E sobre o irascível é o texto do Evangelho de hoje, que vamos então tentar comentar. Nosso Senhor diz: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será submetido ao juízo do tribunal. Após recordar assim a antiga lei, Nosso Senhor vai nos explicar a nova lei. Ele vai completar essa lei, ele vai dar indicações, mandamentos que nos permitirão de ter o nosso irascível agindo sobre a ação da graça divina. É então um grande mandamento que ele vai nos dar. Escutemos, pois, com a máxima atenção. Primeiro, lembremos que o pecado da impureza destrói em nós o amor de Deus, porque desvia o amor que devia ser para Deus para algo de impuro, portanto, contrário à lei de Deus. Só é impuro o adultério. O casamento não é impuro. O adultério é impuro. Então, a lei de Deus vai nos retificar quanto a isso. E se a pessoa opta pela coisa que vai contra a lei de Deus, a impureza, ele abandona o amor de Deus. Então, a impureza está mais ligada ao amor de Deus. A destruição é mais contrária ao amor de Deus. E o irascível? Ele será mais ligado ao amor do próximo. Porque a ira destrói em nós o amor do próximo. Ela está mais ligada ao próximo. A impureza não está ligada diretamente ao próximo, porque pode ser um pecado, né, que diz respeito simplesmente a uma desordem do concupiscível, que pode estar voltado para si mesmo. Enquanto que a ira está sempre voltada para um outro. Então, ela está ligada ao amor do próximo. Importante essa distinção. Trataremos, pois, hoje do amor do próximo, e não do amor de Deus, mas do próximo, que a cólera destrói. Nosso Senhor começa ratificando a antiga lei, ratificando então a antiga proibição: não matarás. Ele nos proíbe, pois, matar o nosso próximo. Proíbe então o aborto, proíbe a guerra injusta, proíbe o assassinato, condena Caim, condena de antemão aqueles que o vão crucificar. Ora, nesta destruição da natureza, a destruição da vida do próximo, ela provém do furor da ira. É a ira que faz o homem avançar sobre o outro e matá-lo, como Caim avançou sobre Abel e o matou. Chamou Abel para passear e, avançando sobre ele, o matou. Então, movimento de cólera, movimento de ódio, movimento contrário à caridade fraterna, contrário ao amor do próximo. A raiz do assassinato, diz São João Crisóstomo, está no amor da destruição, ou seja, neste furor, que se chama ira. A gente vê pessoas, às vezes, com ira, começam a destruir mesmo as coisas inanimadas. Pega uma coisa e quebra, destrói, está dominado pela ira. E destrói também, acaba destruindo a vida do próximo. Nosso Senhor acrescenta: quem matar será submetido ao juízo do tribunal. E que previa a antiga lei? Ela previa a morte do assassino. Que vai agora dizer Nosso Senhor? Aqui veremos o que Nosso Senhor vai acrescentar. Acrescentar no que consiste a nova lei. Escutemos com atenção
pois nossos corações devem ser moldados pela nova lei. Eu, porém, vos digo, diz nosso Senhor, como se ele dissesse, a antiga lei condena à morte os que estão nesta vida presente, mas eu vos digo que o tribunal da lei celeste condenará à morte eterna, não só também quem mata, mas também, e virá o ensinamento que nós vamos começar a comentar. Então aqui começa o acréscimo, que ele vai dizer a respeito da cólera, e não somente do ato de matar. Nosso Senhor vai tratar, pois, da causa, da raiz, do coração de onde nascem os assassinatos e os desejos que pertencem à mesma categoria que o assassinato. Há um parentesco entre o assassinato e o ódio do próximo, mesmo que não redunde em morte. E é isso que nosso Senhor quer nos explicar e nos ajudar a aprofundar esses graus da cólera que vão todos contra a caridade fraterna e que nós temos que vencer, de tal maneira que o nosso irascível seja utilizado para a glória de Deus e não para a destruição da vida da graça em nós. Então a raiz do assassinato é a ira, é a discórdia, gerada também pela ira. A ira pode ser súbita ou inveterada. A ira súbita tem o mesmo nome. A ira inveterada chama-se ódio. O que é a ira inveterada? É a pessoa que guarda continuamente uma disposição de ira. E como essa disposição é constante, contínua, a gente chama isso ódio. Pessoa que odeia a outra, continuamente. De manhã, de tarde, à noite, hoje, amanhã, né, e vai por aí afora. Ora, nós não devemos oferecer nossa oferta a Deus, nem receber a Santa Comunhão, se esses sentimentos habitam o nosso coração. Não podemos. O Senhor dirá no final o que nós devemos fazer. A ira súbita tem duas formas, 2 graus. Ou ela é interna e escondida, ou ela é externa e visível. Da primeira, isto é, da ira interna e escondida, nosso Senhor diz: todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido ao juízo do tribunal. Juízo do tribunal significa que a pena é incerta, mas ele já é réu. Se ele tem a ira no seu coração, o ódio no seu coração, ele já é réu, isto é, acusado. Se essa comoção é fruto do desejo de fazer algum mal ao próximo. Este mal da ira, de São João da Cruz, é a raiz dos homicídios. E por isso, quem o tem será julgado. No segundo caso, a ira súbita se exprime externamente. E dela diz nosso Senhor, o que disser raca a seu irmão será condenado no conselho. Então temos sempre de distinguir a ira súbita da que não é súbita. A súbita pode ser só pecado venial. Por quê? Porque ela não é entretida, ela é fruto de fomos pegos de surpresa, uma reação do nosso organismo, que a gente se deixou levar e a gente teve um movimento súbito, não controlado, ou então levemente controlado, quando a gente perdeu o controle. Então, nesse caso, ela é venial. Mas se a ira é pensada, entretida, ela entra já no domínio do pecado mortal, que seja simplesmente no primeiro grau, isto é, interna, ou que seja no segundo grau, que ela começa a ser externa. A raca é uma palavra que não tem um significado próprio, é como um mugido, um rugido de raiva. Né? A pessoa se manifesta com alguma coisa externa, começa a se mexer, começa a se bufar e algo que demonstra externamente, sem articular uma palavra inteligível,
mas suficiente para se ver que ele está em cólera. O que dizer raka, essa palavra significa um rugido, né? Uma coisa que não tem ainda sentido, a seu irmão, será condenado no conselho. E aqui devemos aplicar as regras gerais da moral sobre os pecados veniais e mortais. Raka é uma palavra sem significação própria. É um rugido de cólera. Se ela é súbita e sem deliberação, é pecado venial. Se ela é feita com deliberação e vontade de fazer mal, um mal injusto ao próximo, ela é mortal. Um mal injusto ao próximo. Pois ela é a raiz do homicídio, como diz São João Crisóstomo. Mas dirão alguns, os santos também têm cólera, como o profeta Elias, perseguido pelos soldados de Acais e pelos adoradores de Baal. Então devemos acrescentar a cólera, quando ela é contra o pecado, tem outro nome e outra causa. Ela se chama zelo e tem por causa o amor de Deus. Então a mãe, quando corrige a criança, ela está querendo o quê? Ela está querendo o bem da criança. Então não é a ira, da qual está falando Nosso Senhor no Evangelho. É o zelo. A mãe que bate por zelo receberá uma grande coroa no céu, porque ela está agindo para o bem do filho. E assim ela será recompensada. Esse zelo é santo. Esse zelo constrói, esse zelo edifica, esse zelo protege, esse zelo terá sua recompensa no céu. Esse zelo não deseja o mal do próximo, mas procura o seu bem. A vida dos santos nos faz ver com clareza a diferença entre essas duas atitudes, dois sentimentos, dois movimentos. Um que a gente reserva mais o nome de ira ou de cólera, ou um nome mais ainda significativo de ódio, e no outro a gente chamará, às vezes, de ira, uma ira santa, mas o nome mais nobre, que se distingue melhor da ira, pecado, é o nome de zelo. O zelo. O zelo da casa de Deus me consume, diz o Salmo. O zelo que fez com que o Nosso Senhor expulsasse os vendilhões do templo. É zelo. Não é ira, é zelo. A ira, ela é um pecado. E ele é mais comum do que o zelo, devido ao pecado original, devido ao fato das pessoas, todos nós somos filhos de Adão, temos uma tendência muito grande à ira. Então nós temos que combatê-la com a caridade, combatê-la com a paciência, combatê-la com a confissão, combatê-la com a oração, combatê-la com a comunhão. O que chamar, continua Nosso Senhor, chegando ao terceiro grau. Então, o primeiro grau é interno puramente. O segundo grau começa a se exprimir exteriormente, mas sem dizer nada de inteligível, nada que tenha um significado especial. Mas aí chegamos ao terceiro grau. Nosso Senhor diz: o que chamar o seu irmão de louco será condenado ao fogo da hiena. Mas aí vem uma pergunta. Mas São Paulo não chamou os Gálatas de insensatos? E Nosso Senhor não disse aos discípulos de Emaús: ó insensatos e tardos de coração, tardos em crer? Como então pode ser condenado ao inferno quem chama o seu próximo de louco? Deve-se aplicar a mesma distinção que aplicamos há pouco. É a mesma entre o zelo e o ódio. Se eu chamo o meu próximo de louco, se eu o ofendo, se eu multiplico as ofensas para fazer mal a ele, para destruí-lo, para humilhá-lo e de tal maneira quebrá-lo psicologicamente,
é pecado mortal? Claro que é. Que é um instinto de destruição. Quero destruir o equilíbrio psíquico da pessoa, então eu o ataco. Nas prisões comunistas há ataques muito bem calculados de ódio que visam destruir psicologicamente a pessoa. E o canal Mizente dizia, ele estava sendo torturado pelos comunistas, ele mandou dizer, não levem mais a sério nada do que eu disser daqui por diante. Deixaram ele 36 horas de pé, sem poder comer, nem dormir, nem ir ao banheiro. E o atacaram. Claro que é pecado mortal. O que fizeram com o canal Mizente é pecado mortal, é evidente. E o chamaram de louco, certamente. Não sei, não lembro mais do detalhes do processo, mas lembro que eu era pequeno, o processo saía no jornal, a gente via o canal Mizente, menos falávamos dele, mas foi um processo muito conhecido. Então a gente vê ali um desejo de quê? De destruição. Se tem desejo de destruição, é pecado mortal, claro. Porque ele é semelhante, é um começo de assassinato. Um assassinato moral, um assassinato que você quer destruir a pessoa. A diferença entre aquele que merece a condenação e o que merece o louvor está na causa. Então tem que ver qual é a causa. Se a causa é má, será um pecado. Se nosso Senhor fala, estultos, lerdos a crer, quando ele fala aos discípulos de Emaús, ele não quer destruí-los. Ao contrário, ele quer instruí-los. Ele quer ajudá-los a compreender que nosso Senhor devia passar pela paixão, sem o qual antes ele não entraria na glória. Quer dizer, antes de entrar na glória, devia passar pela paixão. E quando São Paulo diz, os estultos Gálatas, quem vos perverteu o vosso espírito, ele quer trazer os Gálatas à obediência certa à fé católica ortodoxa. Então ele quer o bem dos Gálatas. Chamar alguém de louco sem causa e com desejo de ferir incorre na pena. Chamar alguém de louco por causa proporcionada não incorre em pena. A gente vê alguém tacando fogo numa criança e diz, ô louco, que loucura é essa? Claro que a gente tem uma causa proporcional e você avança para salvar a criança e, se for necessário, para atacar aquele que quer matá-la. São João Crisóstomo acrescenta, toda palavra vã e proferida é proferida por inspiração do demônio. Ao proferir as palavras que não só são vãs, mas que ferem o próximo, sem razão, nós damos ocasião ao demônio de realizar o que ele deseja, através de nós. Então, aquele que se deixa dominar pelo ódio se torna instrumento do demônio que quer justamente a destruição. O demônio é um espírito de destruição. Por que tem essa crise na igreja? Porque são homens que querem destruir a igreja. Crise da igreja, destruição da igreja é sinônimo. O demônio é um ser que é movido pelo ódio, pelo desejo de destruir as famílias através do divórcio, destruir a vida das crianças através do aborto, destruir a igreja através da corrupção da fé católica e dos sacramentos. O demônio destrói. O demônio, ele é assassino desde o início, diz Nosso Senhor. O que é o assassinato? Senão a destruição da vida. E o demônio se serve das pessoas, das palavras, para essa destruição. Quantas separações vieram por palavras trocadas violentas, fizeram que o marido e a mulher se separaram. O demônio serviu daquelas pessoas para pronunciar palavras que feriam profundamente. E ferindo profundamente, lançando-se cada um como uma flecha, um projétil, um em cima do outro, acabaram se separando. Quantos duelam, quando a pessoa é ofendida na sua honra, chamam em duelo, e se duelavam até um matar o outro. Por causa de quê? De uma palavra. Quantas guerras, certamente,
tiveram seu início em palavras ofensivas, trocadas entre governos. A ira gera a ofensa, e a ofensa gera a morte. São Tomás diz que as 3 palavras, juízo, concílio e geena, indicam 3 graus de penas do inferno, pois o desejo de fazer o mal ao próximo, ou seja, o ódio do próximo, é um pecado mortal. Por isso a Escritura nos diz, não odeie o teu próximo no teu coração. E São Paulo nos prescreve que o sol não se ponha sobre a sua ira. Nós temos o costume, e temos que reabilitá-lo um pouco, ele está um pouquinho meio esquecido, meio parado ao menos. Costume que quando 2 irmãos se desentendem, eles devem, antes de dormir, então eles podem esperar completas, e depois de completas, no grande silêncio, o irmão vai, bate na porta do outro, ajoelha sem dizer nada, o outro ajoelha também, eles se dão uma saudação. Significa o que isso bem exprime. Tá? Me desculpe. De tal maneira que o sol não se ponha, que o dia não termine sobre uma desavença entre 2 irmãos. Então, a gente deve ir lá, bater na porta, se ajoelhar e fazer esse gesto. São Tomás nos diz, quem tem o desejo de prejudicar, deve se julgar réu. E se o prejudicou, deve procurar a reconciliação. Se não quer a reconciliação e persevera por desprezo no seu ódio, então é digno do inferno. Digno do inferno. Nosso Senhor passa então ao sacrifício, à missa, à comunhão, no final do Evangelho. Se não é permitido se irar contra seu irmão, muito menos é permitido conservar esta ira, sobretudo no momento de oferecer a Deus o sacrifício da sua paixão e morte. Por isso, a Santa Igreja prescreve ao sacerdote as palavras que lhe diz na missa: lavarei minhas mãos entre os inocentes e me aproximarei do vosso altar, ó Deus. E se recordares que teu irmão tem algo contra ti, ele deve então procurar esta reconciliação. Esta reconciliação, ou esta recordação, né, se recordares que o teu irmão tem algo contra ti, pode incidir sobre a sua culpa própria, culpa nossa, ou sobre a culpa do outro. Nos 2 casos, devo procurar a reconciliação. Tanto quanto isto depender de nós. Peça desculpas a seu irmão, se a culpa é sua. Procure ele e o perdoe, se a culpa é dele. Ou ao menos dê espaço, dê oportunidade para que ele te procure. Procure ele pela oração, ao menos. Está em dificuldade com alguém? Reze por ele. Se você reza pela pessoa, seu coração já muda. Você já não é o mesmo. O ódio não pode habitar no coração de alguém que reza sinceramente por uma outra pessoa. Já é um início de reconciliação, ao menos da parte do que nos é possível fazer. Não se afaste dele, mas deixe sempre uma ocasião. São Pio X escrevendo ao bispo no qual morava, na diocese do qual morava Loisy, esse modernista que foi excomungado, Vitandus, que é o grau máximo da excomunhão, que põe a pessoa fora da igreja, inteiramente fora da igreja, excomungado Vitandus. Ele dizia a esse bispo: Loisy mora na sua diocese. Se ele fizer um passo na vossa direção, faça 2 na direção dele. Tenha o seu coração pronto para ganhar essa alma. A igreja pune, mas ela não odeia. A igreja pune, mas ela quer a conversão daquele que ela pune. O mandamento da nova lei nos pede a imitação de Nosso Senhor. E Nosso Senhor nos disse: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E como é que Nosso Senhor nos amou? Ele nos amou quando nós não o amávamos.
Ele nos amou quando Ele nos procurou quando nós não o procurávamos. Ele nos amou primeiro. Ele teve a iniciativa. Ele nos amou quando éramos ainda filhos da ira. Assim devemos também fazer nós. Devemos amar nossos inimigos e lhes facilitar a reconciliação, sem, porém, sacrificar os direitos de Deus. A fraternidade universal proposta pela maçonaria e pelos liberais é uma farsa. Mas a fraternidade da qual Nosso Senhor nos fala é um heroísmo. É um heroísmo de um padre pró dizendo ao oficial que ele dizia no momento da execução: perdoai-me, padre. E o padre pró lhe responde: não só o perdoo, mas o agradeço. Amai vossos irmãos, e mesmo aqueles que fizeram algum mal, para que sejais dignos de vosso Pai Celeste. E assim poremos em prática a palavra de Nosso Senhor: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Não vos deixeis vencer pelo mal, diz São Paulo, mas vencei o mal com o bem. A gente fez mal a Deus pelo pecado original, e Deus fez bem a Adão e Eva, lhe concedendo a ocasião de se arrependerem, e lhe prometendo um Salvador que morreu na cruz para apagar o pecado de Adão e Eva. E eles foram salvos, seus nomes estão no martiriológio. Deus não pagou o mal com o mal, mas pagou o mal com o bem e morreu por nós na cruz. Onde não há amor, diz São João da Cruz, põe amor e recolherás amor. Onde não há amor, ponha amor e recolherás amor. Terminaremos com essa palavra de São João da Cruz, que ela possa se gravar na nossa memória, da nossa memória passar ao nosso coração, e do nosso coração passar aos nossos atos, pela intercessão da Virgem Maria, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.